Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Nesta sexta, 8 da noite, fique em casa para curtir o especial Live Santa Portal. Uma super apresentação do grupo Coisa de Pele, ao vivo, direto do estúdio SB7, com o melhor do samba e pagode. Assista a transmissão pela Santa Cecília TV, fanpage do Santa Portal ou pela nossa página no YouTube. Especial Live Santa Portal, grupo Coisa de Pele. Apoio Blue Med Saúde, o plano que mais cresce na Baixada. Viva La Fruta, Feira Delivery e Rony Motors Automóveis. O seu novo carro está aqui. Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Queremos iniciar bem, queridos, amados ouvintes. E nós queremos iniciar bem esse mês, o mês de junho. E pedir nessa oração, Senhor Jesus, que alegria que nos traz este mês de junho, no qual nós vamos celebrar o grande mistério da Santíssima Trindade, Trindade Divina, do nosso Deus que é Pai misericordioso, Filho amoroso e o Espírito Santificador. Um mistério que para nós é um sinal e assim auspicioso da presença de Deus no meio de nós. Presença que celebramos na grande festa do teu corpo e teu sangue. Alimento para nossa alma e nossa fé. Pelo teu sagrado coração que derrama sobre nós a tua bênção e abriga-nos sob o manto do Imaculado Coração de Maria, para que jamais nos distanciemos do teu amor e mereçamos a graça que nos prometestes, e que possamos viver a alegria de festejar aos teus apóstolos com os olhos voltados para o exemplo que deixa, e assim seguir os seus passos para alcançar a vida eterna. Quantas celebrações, quantos encontros, quantas festas teremos nesse mês de junho. E pela graça de Deus, voltando-nos à nossa vida cotidiana e nos encontrando como irmãos e irmãs, para nos abraçarmos e proclamarmos a paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. WhatsApp da Santa Cecília FM 99797-1077.
Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens do estúdio no Facebook. Se você fizer isso no microfone, sai no ar, meu bem. Só isso. Fica esfregando o microfone. Ai, meu Deus do céu. Plugue lá no Facebook, facebook.com/santaportal. Na produção. Não, a cara da Elaine Brazão é a melhor. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvinte. Ai, você estava desligada, viu, Elaine? Então boa noite a todos, você sempre me desliga. Sim. Comentários de Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos, professor do curso de Direito. Fala, Rafael. Oi, Roberto, Elaine, tô aqui, tô vendo vocês, ouvindo e à disposição. Não vai dizer que todo Rafael é cortado neste programa, que isto não é verdade. André Ursini, empresário e CEO do Complexo Andaraguá. Boa noite a todos que nos escutam aqui no CDL no ar. Boa noite, Elaine Brazão, Roberto César, Quaresma. Hoje temos às 6h30 entrevista com o Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL. Amanhã, terça-feira, tem o anúncio de uma frente fria, uma nova frente fria aqui na região. Que pena, porque o tempo estava bem agradável, Elaine Brazão. A previsão para amanhã, como fica? Não é tão agradável. A previsão para amanhã é que seja um dia chuvoso durante o dia e a noite. Chuvoso? Com chuva e tudo? Uhum, exatamente. Meu Deus, e a temperatura? Mínima de 16, máxima de 21. Nossa, só 21? Só 21. Mãos geladas, então. E no mercado financeiro, tá gelado também? No mercado financeiro? Vamos lá. A Bovespa subiu 1,39% e fechou o dia 88.620 pontos. Então aqueceu um pouco. E o dólar comercial? Subiu 0,82% e fechou a R$ 5,38. 5,38. No CDL no ar, você fica sabendo que São Vicente reabre o comércio de rua. Prefeitura diz que está respaldada por lei municipal. Mas o governo do estado diz que o município pode sofrer ações por improbidade administrativa. Manifestações no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, manifestações políticas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nos Estados Unidos, protestos pela morte de George Floyd tomam conta do país. Em Santos, filas no drive-thru dos testes de Covid-19 e 114 pessoas testaram positivo. Os testes foram realizados no sábado e no domingo. Orla da Praia de Santos tem grande movimento de pessoas no domingo. Muita gente de máscara foi caminhar e desviou dos bloqueios, ignorando o isolamento social. Pior momento da pandemia ainda não foi atingido no Brasil, alerta a OMS. A agência diz que a América Latina é hoje a principal zona de intensa transmissão no mundo. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, 1º de junho de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. 6h05, São Vicente autoriza o funcionamento de lojas no comércio. A prefeitura informa que usou um instrumento de lei municipal para a reabertura dos estabelecimentos. Na região central da cidade, houve movimento, os lojistas tomaram os cuidados necessários, como o uso de máscara e medição de temperatura em algumas lojas. A reabertura das lojas foi autorizada pela Prefeitura de São Vicente. O prefeito Pedro Gouveia diz que as medidas foram definidas com base em planejamento e critérios técnicos e que conversou com munícipes e empresários. Ô, meu caro, eu quero saber de você, André Ursini. Na Praia Grande tem muita gente que fala também que o comércio está caminhando para uma normalidade. E é verdade isso? Está assim como São Vicente, que já abriu, já está mais flexibilizado por lá? Não, Roberto, está caminhando por uma reabertura gradativa, né? O prefeito tem conversado com várias entidades de classe, tem conversado com o comércio, com vários segmentos aí do comércio e de serviços, né? Para fazer uma reabertura gradativa. Ainda não tem nada definido de como será essa reabertura, né? Mas está trabalhando para que haja uma reabertura sim. O prefeito tem uma visão de que
já está na hora de tomar os cuidados necessários, de fazer a restrição de número de ocupantes por metro quadrado do comércio. Então, quer dizer, está fazendo um estudo, sim, para que logo o comércio seja reaberto e voltamos dentro de uma certa normalidade, com toda a segurança possível, é lógico. Bom, então não há essa fala de muitos ouvintes que eu recebo mensagem o dia inteiro de um monte de gente. Praia Grande tá fervendo. Não tá fervendo. Não, Praia Grande está fervendo de calor, mas está trabalhando por uma reabertura gradativa e, lógico, consciente, com o apoio de todos, e principalmente da parte dos comerciantes e dos prestadores de serviço, né? Ô Rafael Quaresma, o que você achou dessa abertura do comércio em São Vicente, mesmo depois dessa negociação toda que teve com as lideranças do Condesb, que conseguiu tirar Santos da fase vermelha e passar para a fase laranja? Houve alguma precipitação do prefeito Pedro Gouveia, ou ele está certo em fazer o que está fazendo? Olha, eu analisei a questão da seguinte forma, Roberto. Essa medida colegiada, não é, de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Oi, vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim, aqui eu estou em conversa de bastidores aqui com a Elaine e eu esqueci que o microfone do Zoom capta aí. Isso aí, não, perfeito. Mas eu dizia, Roberto, que justamente esse foi o objetivo do prefeito Paulo Alexandre, enquanto presidente do Condesb, de fazer com que a região evoluísse para essa fase, né, da zona laranja ali, justamente para ganhar autonomia do município, para que o município possa analisar e verificar qual é o passo seguinte a ser dado. No caso de São Vicente, não propriamente por conta da lei municipal, porque há também essa hierarquia em relação ao órgão estadual, em relação ao próprio governo do estado, mas se o que se pretende é essa autonomia, o que se busca é autonomia. Essa análise feita dentro de um conjunto maior, não é? Afinal de contas, não é que houve uma liberação irrestrita. E esse talvez seja o ponto que cause maior dúvida nesse momento. Eu digo, inclusive, pelo reflexo que nós tivemos ontem, falando especificamente de Santos. O prefeito ontem na live veiculou algumas imagens, né, que viralizaram na internet, da ponta da praia, da ciclovia, porque me parece que muitos munícipes, as pessoas de um modo geral, processaram essa informação de autonomia com uma abertura automática. E como bem pontuou o Ursini, né? Quer dizer, não é justamente esse o foco, não é esse o aspecto. É uma caminhada que precisa de alguns passos. Então, por isso também o escalonamento, e isso me parece, vem sendo observado em São Vicente. Então, é uma retomada gradativa, gradual, e que, obviamente, leva em consideração os efeitos dessa reabertura, né? Então, a gente também precisa monitorar e interessará muito daqui a 14, 15 dias, verificar qual é o impacto dessa reabertura, em especial a conscientização da população, que precisa fazer a sua parte para evitar um agravamento e um retrocesso nessa classificação. Ninguém quer de laranja voltar para vermelho, né? Para a fase vermelha, que é a fase mais grave. Bom, aí você tocou no ponto que eu sempre falo. Vamos ir melhorando aos poucos. É melhor a gente ir com calma e ir sempre do que ter que retornar. A gente falou em Praia Grande, André Ursini, o Antônio Luiz de Souza. Praia Grande está muito tranquila em relação às reaberturas. Abraços ao André Silvio Ursini. Você tem Silvio no meio do nome? Não tem o Silvio, não, tem o Luiz. Tá aqui, André Silvio Ursini. Ele colocou o Antônio Luiz de Souza, se não me engano é do CDL de Praia Grande. Praia Grande, exato. Muito bem. O Giovanni Manuel dos Santos, boa noite, estamos atentos às notícias. Elaine, manda um abraço para Maceió, São Miguel dos Campos, está falando o Giovanni. Nossa, um abraço para Maceió, como é que é? São José dos Campos. São Miguel. São Miguel dos Campos, um em abraço para Maceió, todo mundo. não é no interior do estado de São Paulo. Um abraço para Maceió, que bom, a gente está indo longe. O Ricardo Souza, nosso ouvinte super fã, está aqui também. O Fernando Ávila, que é outro super fã,
está conosco na live. Vem para a live você também. Pode mandar sua mensagem de áudio pelo 99797-1077. É o WhatsApp da Santa Cecília FM. André Ursini, quem vai ser o pré-candidato a prefeito? Já chegou a hora, você está me enrolando com essa resposta. Quem será o pré-candidato à prefeitura de Praia Grande? Pré-candidato à prefeitura Você. devem haver alguns. Não, eu não tenho pretensões políticas. Eu faço parte, eu sempre brinco com o prefeito. Você é muito amigo do prefeito. Então, eu Alberto sempre Mourão. brinco com o prefeito Mourão que eu vou ser o prefeito do Andaraguá, da cidade chamada Andaraguá. É Agora, da cidade de Praia Grande, pré-candidato tem alguns, acho que tem 4 ou 5 nomes aí que hoje estão aí na expectativa de definir a data da eleição, que a gente ainda não sabe se vai ter eleição em outubro, se ficará para dia 6 de dezembro, o primeiro turno. Então está todo mundo na expectativa, mas eu acredito que Praia Grande deva ter uns 5, 6 candidatos a prefeito. Mas esses 5, 6 candidatos que você acabou de falar, são nomes já confirmados ou é só conversa de bastidores e especulação política? Por enquanto, conversa de bastidores, né? Especulações políticas, lógico, todos os lados ali se colocando. Tem alguns vereadores que se colocam como pré-candidatos, né? Algumas pessoas de fora do meio empresarial também se colocam. Então fica aquela expectativa de ver qual decola, né? Qual que vai para cima. Então é sempre uma especulação, né, Roberto? Chega na hora da convenção, é que vai afunilando, o funil vai apertando e aí sim se define o nome do candidato, né? Mas assim como todas as cidades, está todo mundo trabalhando aí com uma expectativa, primeiro, de que a gente consiga ter eleição ainda esse ano, né? Que ainda não temos nada definido. Segundo, definir a data e aí sim começar a estruturar a pré-campanha, né? Para poder depois, a partir das convenções, começar efetivamente a campanha de campo, né? O prefeito Alberto Mourão tem já um nome na cabeça? Ele tem, eu acredito que tem, assim, ele já vem trabalhando isso aí há uns 2 anos. Quem Ele tem algumas pessoas de confiança dele, ele tem vereadores lá, ele tem muita particularidade com o vereador Reco, que é presidente da Câmara, então ele tem muita afinidade, mas também tem afinidade com outros vereadores, como o Leandro do Avelino, ele tem algumas opções de nome, né? Então ele deve estar estudando. Logicamente que qualquer mudança no cenário muda por completo uma eleição. Então, quer dizer, não se define o nome antes de começar as convenções, porque já muda a configuração do jogo do vice. Então tem uma série de mudanças. Mas o prefeito tem, sim, o seu predileto lá, ele já vem há muito tempo analisando. Eu converso bastante com ele, eu vejo que ele observa muito as ações, principalmente dos secretários municipais também, né? O prefeito tem um staff de secretários que está com ele há muito tempo, pessoas que conhecem muito bem a prefeitura. Então ele está analisando, ele consegue escolher bem um nome aí para poder lançar a candidatura com o apoio do prefeito, né, do Mourão. Há quem diga que quem o prefeito Alberto Mourão indicar ganha a eleição. Praia Grande tem essa tradição, né? Até porque ele é um grande gestor, ele está no 5º mandato dele, uma gestão reconhecida, um prefeito que tem uma trajetória política invejável, né? Eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar por 5 anos com ele como secretário municipal. É uma pessoa que eu admiro bastante, respeito, sempre agradeço a ele pela oportunidade de ter sido secretário, fiquei até 2008 com ele, de 2004 a 2008. Então a gente sabe, primeiro é uma pessoa que trabalha bastante, tem uma visão político-administrativa muito grande e ele tem uma qualidade muito diferenciada dos demais prefeitos da região. O prefeito Mourão tem uma visão metropolitana. Às vezes as pessoas acham que ele só quer o bem para a cidade dele e acabam se enganando, porque ele, quando trabalha, ele faz um trabalho metropolitano, porque às vezes ele prefere que seja feito um novo posto de saúde na cidade de Mongaguá ou na cidade de Itanhaém do que na própria cidade de Praia Grande, porque ele sabe que vai acabar sobrecarregando a cidade de Praia Grande. Então ele tem uma visão metropolitana privilegiada, né? É um cara que tem uma formação acadêmica no direito, tem uma formação na área da contabilidade, vem da indústria da construção civil. Então, quer dizer, tudo isso ajuda com que o prefeito tenha uma condição de fazer o exercício do seu mandato aí com o privilégio que ele tem, né? Então, realmente, sempre tradicionalmente na cidade de Praia Grande, quem tem o apoio do prefeito Mourão já sai com uma grande vantagem no pleito eleitoral. Olha, falando em eleição, na cidade de Santos, você falou que tem 5 ou 6 em Praia Grande. Na cidade de Santos, a gente já tem até o presente momento
17 candidatos. 17. Rafael Quaresma, quem que vai ganhar as eleições em Santos para prefeito? Essa é a pergunta de $1 milhão aí, hein? Se eu soubesse, ó, eu realmente não sei. Agora, essa diversidade, pluralidade de nomes é sempre bom para o eleitor. Agora, Roberto, a gente vem experimentando situações um tanto quanto peculiares, né? Me parece que foi assim na eleição de 2018, com a forma com que a eleição foi conduzida, se desmistificou ali alguns dogmas, alguns paradigmas, questão de tempo de TV, aliança, tudo isso a gente viu que não foi o diferencial como se via e como se apostava em eleições anteriores, né, de 2016, 2014, enfim. E agora a gente tem uma situação mais excepcional ainda, que é esse quadro da pandemia, que obviamente influenciará, refletirá na forma de se fazer campanha. Então, se a gente já tinha um apelo para a rede social, para essa comunicação remota, agora talvez a gente tenha uma concentração ainda maior nessa ferramenta, né? E dessa forma de se pensar a eleição. E coloco aqui também uma reflexão para o nosso ouvinte pensar a respeito, que é justamente se teremos mesmo a eleição, porque provavelmente haverá um adiamento de datas, alguns cogitam numa prorrogação, então a gente não sabe se isso unificaria com uma eleição geral para todos os postos, né, para todos os cargos em 2022, ou se seria alguma coisa em 2021, ou se nós teríamos ainda isso em 2020, só que num outro calendário, mudando, obviamente, o impacto, o reflexo e a forma de se conduzir tudo isso. Agora, um número de postulantes é interessante justamente para que se possa comparar, pesquisar, enfim, buscar informações que sejam úteis e relevantes para a escolha do nome. Bom, o gremista está perguntando quantos são? Quem são? Ele, assim, pode dar uma resumida nos pré-candidatos para a Prefeitura de Santos? Eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas vamos lá. Rogério Santos, que já se desligou da Prefeitura na sexta-feira, deixou o cargo de secretário de governo, já se compatibilizou do seu cargo e agora está trabalhando pela campanha. Delegado Romano, que eu lembro, Ivan Sartori, João Vilela, Kenny Mendes, que anunciou isso em primeira mão aqui no nosso possivelmente programa. Deputada Rosana Vale. Aí está uma incógnita muito grande se ela sai ou não. As primeiras perguntas que foram feitas para ela disse que não. Enfim, quem mais? Se o nosso ouvinte lembrar, pode mandar para a gente também. Eu sei que são 17 no total os postulantes a esse cargo. Tem vereador que também quer. Agora, viu, Roberto? Teremos uma eleição pela primeira vez na história sem aperto de mão e sem abraço, né? O candidato, sem criança no colo. O candidato vai ter que caminhar na rua com distanciamento social, né? E trabalhando muito as redes sociais, as mídias sociais aí, para poder chegar no seu eleitor, transmitir a sua intenção de administração. O que o eleitor vai ter que ficar bem atento, né? Porque vamos lembrar que 2021 e 2022 teremos anos difíceis pela frente com falta de recursos, né? Uma vez que o governo do estado, o governo federal e os municípios se comprometeram demais com dinheiro para a Covid, então teremos um cobertor curto e vai ter que ter alguém com bastante habilidade aí para poder tocar as prefeituras. Sem beijos e sem abraços, principalmente porque a Organização Mundial da Saúde diz que não tem como prever quando o pico da transmissão será atingido no Brasil. Michael Ryan, chefe de operações de emergências da Organização Mundial da Saúde, alertou que ainda não há como prever quando a América do Sul atingirá o pico de transmissão do coronavírus. E disse que o mundo precisa mostrar solidariedade à região e confirmou que coloca o Brasil como o maior número de casos no mundo nas últimas 24 horas. Mas, segundo ele, nos 10 locais com maior transmissão no mundo, 5 estão nas Américas. O Brasil está liderando. E nesse fim de semana, muita gente foi às praias em Santos caminhar, se exercitar, muitos desviando dos bloqueios no calçadão. A Prefeitura de Santos renova as orientações no sentido de que a quarentena ainda não acabou. E que todos os esforços estão sendo feitos para o controle da doença e que as pessoas devem ficar em casa,
Rafael Quaresma, o que está acontecendo com o povo? O povo não aguenta mais ficar em casa, já bateu aquela depressão, aproveitou o tempo bom para sair no sol. O que é que está acontecendo com o pessoal? Falou-se que Santos já passou para a fase laranja, aí todo mundo achou que, oba, passou a pandemia. Eu tenho visto muitas pessoas na rua que já não usam mais a máscara de proteção. Rafael Quaresma, o que é que está acontecendo? Olha, Roberto, eu acho que um pouco de cada coisa que você elencou, né? E, de fato, a questão do tempo, eu não me recordo de uma quantidade de dias na sequência tão bons assim, né? Então, calor, sol, enfim, um clima que realmente estimula essa saída. Mas, obviamente, que nós precisamos pensar de forma abrangente na coletividade e pensar também que essas ações, elas não têm um efeito imediato. Eu acho que esse talvez seja o maior problema. Muitas pessoas não enxergam a doença, por mais que nós falemos, né, por mais que se diga aqui da pandemia, etc., as pessoas não enxergam a doença como uma realidade, ou se enxergam como uma realidade que não está próxima de si. Então, isso é algo distante e nós sabemos que não é. Não é? Aliás, acho que fica difícil hoje pensarmos em não conhecermos alguém que tenha tido contato. Eu, hoje, me preparando aqui para o estúdio, descobri que uma colega minha de prefeitura teve outros colegas, outras pessoas próximas foram acometidas do vírus. Então, isso está presente, mais próximo do que nós imaginamos. É uma coisa silenciosa, então é traiçoeira também. Há um cansaço, há um esgotamento, em especial das crianças, claro que há, mas se as coisas são gradativas, se as coisas são graduais, essas ações, né, feitas no final de semana, de quebra de quarentena, de ir à praia, de usar o calçadão, isso acaba impactando, por exemplo, na questão do comércio, né? Quer dizer, tanto nós falamos do comércio, tanto o comércio postula essa reabertura gradual, e aí, com todo respeito, me parece que se nós tivermos que concentrar esforços, o esforço seria mesmo em retomar a economia, em reabrir e não pensar no lazer nesse momento. Até porque quando a gente fala da economia, esses setores de entretenimento, de diversão, nós sabemos que serão os últimos a retornarem. Agora, quando a população coloca, não digo nem o seu bem-estar, mas essa vontade de sair, né, ou, enfim, de não ficar em casa, não cumprir a quarentena, acaba sacrificando, comprometendo outras áreas, outras medidas que precisam desse comprometimento para serem adotadas. Então, a gente sempre fala, vocês aqui, também muito, de que é necessário um senso de coletividade, né? Um senso de pensar no coletivo. Não dá para a gente colocar a nossa vontade, a nossa intenção acima da vontade de todos. É difícil? Já passamos por isso antes? Não. E, claro, o tempo que se exige de cada um de nós é um tempo que é considerável, né? A gente pensava em 30 dias, 60, estamos indo para 90 e o cenário não é nada animador. Mas precisamos nos conscientizar disso para evitar situações mais desagradáveis. Mais alguns nomes, atualizando a lista de candidatos, de pré-candidatos à Prefeitura de Santos. Aqui citam, numa pesquisa recente do Enfoque Boc News, Hélio Alite, do PRTB, Augusto Duarte, do PSDB, Guilherme Prado, do PSOL, Ivan Sartori, do PSD. Falam de Rafael Ambrosio aqui, mas eu não ouvi nada a respeito. Nem Fábio Ferraz, pelo PSDB, já tem Rogério Santos. José Quaresma, que já caiu fora, não vai ser, desistiu. O Rogério Santos, que a gente falou, esse sim, oficial do PSDB, é o nome do prefeito Paulo Alexandre. O Bozella Júnior, do PSL, não sei se ele tem essa pretensão. O Banha, do MDB, eu estava tentando lembrar do vereador Banha. Nessa pesquisa citam até Marcelo Teixeira, que é o presidente aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e olha, tem um bom número de votos aqui para ele. O Papa do PSDB também, segundo falam, vontade de ser, aí tem que ter
aquela famosa reunião de... Até porque o Papa também é PSDB, né? Os dois, né? E o Fábio também, né? De repente, se o Fábio quiser... Rodolfo Amaral lá no começo tinha falado que queria sair, mas depois não. E aí tem outros nomes que também até agora não foram confirmados. Eu gosto de falar de nomes confirmados, né? Então, é isso. E as pessoas estão agoniadas, as pessoas já não aguentam mais a tal da quarentena. Realmente é difícil, a gente já chega ao 3º mês dessa restrição toda, de ficar em casa, de não ter para onde ir. Até no sábado à noite eu estava conversando com o Dr. Emilton Costa. Ele não acredita na doença, ele diz que essa pandemia aí e tal. Eu sou muito crítico a isso e a gente teve uma boa conversa. A gente ficou quase 2 horas no telefone. A nossa diversão ultimamente é falar com os amigos. Um abraço para o Dr. Emilton Costa. Olha, Roberto, eu tenho feito muitas lives com a família, principalmente no sábado à noite. Inclusive já marcamos uma para o próximo sábado, com a parte da família que está em Portugal. Começará nosso horário brasileiro às 4 da tarde, 8 da noite lá em Portugal. Então já mandamos o convite esse final de semana e combinamos já no próximo sábado de fazer uma reunião grande de família e todo mundo vai acabar falando. Então, quer dizer, é o que a gente tem feito para distrair. Eu tenho marcado, às vezes, sábado à noite, cada um pede uma pizza na sua casa, abre um vinho e a gente tem conversado por plataformas digitais, né? E a gente tem conversado, porque realmente é cansativo, né? A gente vem aí um período de isolamento, a gente tem aquelas... Eu ando com uma saudade de dar um mergulho no mar, eu mergulho até no inverno, então eu tenho uma saudade de entrar no mar muito grande, e a gente acaba cada um à sua maneira aí, tendo um seu desespero interno, né? Dá aquela vontade de caminhar na praia, a gente que mora na região litorânea, né? Mas eu acredito que a gente não deva estar muito longe do fim. Eu acho que a gente tem que aguentar mais um pouco. Eu sou a favor da reabertura gradual do comércio. Eu acho que mais vale uma reabertura estruturada do que um fechamento da forma desestruturada como está sendo, e as pessoas trabalhando de uma forma clandestina. Eu acho que tudo tem que ter responsabilidade. Eu acho que uma reabertura gradual, fazendo um controle muito bem feito, que eu acho que os comerciantes estão dispostos a fazer e cumprir, porque pagaram um preço muito caro por isso, né? Não tiveram ajuda do governo federal e acabaram ficando na mão. Então eles vão respeitar uma reabertura gradual. E aí, aos poucos, o pessoal vai sentindo uma confiança. Enquanto não tivermos vacina, Roberto, eu acredito que muita insegurança vai ter em locais fechados, de grande aglomeração. A gente tem visto em países na Europa, onde já houve a reabertura, que as pessoas não se sentem seguras de estar em local fechado, né? Você vê no Teatro de Berlim, na Alemanha, diminuiu em 75% o número dos seus assentos e ficou só com 25% das cadeiras, e mesmo assim não está tendo lotação, porque as pessoas estão inseguras de estar num local onde tem um ar-condicionado ali que está captando o ar e colocando de volta, que não quiser. Vai ser difícil, Roberto, essa reconstrução de um novo modelo de viver é uma coisa que a gente só vai saber no dia a dia aí, com a reabertura. Mas eu acho que a gente não está muito longe disso, não. Temos que fazer um esforço, segurar mais um tempo. Eu acredito que mais uns 15 dias aí a gente já deva estar num período aí de uma retomada, de um reinício, um recomeço. Eu acho que seja a palavra que for, mas a gente está muito próximo de ter de volta a nossa vida, entre aspas, né? Ao normal. 6h30, destaque do Santa Portal, o empresário, advogado e radialista Lupércio Mussi, pioneiro das comunicações na Baixada Santista, passou por uma ressonância na tarde de hoje. O resultado foi satisfatório. Ele deve sair do hospital nos próximos dias. Está internado na Beneficência Portuguesa. Quero mandar um beijo para o doutor Lupércio Mussi, que eu amo de paixão. Um grande chefe, um grande presidente. Eu chamo ele de presidente, ele fica com uma raiva danada. Presidente, um abraço, estamos torcendo aqui. Sai logo do hospital, que a gente quer bater aqueles longos papos que a gente sempre teve na sua emissora lá, tá certo? Um beijo pro grande Lupércio Mussi. Elaine Brazão, 6h30, tá na hora da gente... Vamos? Intervalo, por favor. Vamos fazer um rapidinho, a gente volta já. O Alex Frutuoso já tá aí? Já sim. O que aconteceu com o Tenente Coimbra? O que aconteceu? Ele está numa consulta e acabou estendendo e não vai dar para ele participar hoje. Então tá bom. Mas a gente chama uma nova oportunidade, o Tenente Coimbra, para a gente conversar aqui. A gente vai, mas a gente volta, é rapidinho. Você está ouvindo
Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. 6h33, estamos de volta e vamos do quê? Futebol. Futebol com Alex Frutuoso. Olha, não tem futebol, eu tô morrendo de saudade. Outro dia eu tava assistindo um jogo lá do Flamengo e do Vasco, final do Cariocão, jogo antigo. Fiquei lá assistindo pra matar essa minha abstinência. Fala, Alex Frutuoso, boa noite. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Futebol rolando pela Europa. Neste meio de semana retorna o Campeonato Português, com o Porto, com o Benfica e o Sporting jogando quarta e quinta-feira já, portanto, rodada de retorno do Campeonato Português. Enquanto isso, bola rolando para o Campeonato Alemão, que teve jogo na sexta. Nós trouxemos aqui o resultado do Bayer Leverkusen e no final de semana tivemos os líderes vencendo. O Bayern de Munique fez 5-0 no Fortuna Düsseldorf, o Borussia Mönchengladbach fez 4-1 no Union Berlin e o Paderborn em casa perdeu para o Borussia Dortmund por 6-1. Nesta tarde tivemos Colônia e Red Bull Leipzig. O Red Bull venceu por 4-2. São exatamente os 4 principais times deste momento da Bundesliga, que é o campeonato alemão. O Bayern de Munique lidera com 67, é o grande favorito ao título. O Dortmund tem 60, o Leipzig 58 e o Borussia Mönchengladbach 56. O Bayer Leverkusen também tem 56 pontos, mas aparece na 5ª posição pelos critérios de desempate. Esses 4 times que eu falei, os primeiros, estariam na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Liga dos Campeões que por enquanto ainda não sabe como é que vai ficar a temporada 2020-2021, né? Precisamos ter o retorno de todos os torneios por lá para depois saber como é que vai ficar a edição deste ano do principal torneio de clubes do futebol mundial. Tá certo, Roberto? Este é o destaque do esporte nesta segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Bom, e pro pessoal que fica tirando sarro, falando que o Palmeiras não foi campeão mundial, Marcelo Meneghelli publicou nas redes dele, aliás, uma publicação perfeita e maravilhosa, sobre o título do Palmeiras de 1951 na Copa Rio. Ele está aí? Não. Antes Marcelo de você comentar abandonou. isso, o Jefferson mandou uma mensagem. Sim. Ontem o Palmeiras foi campeão, agora quero ver o título do Mundial. Sim, a gente vai reprisar também na Globo. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Ô Rafael Quaresma, tem pergunta para você aqui do nosso ouvinte, o Luciano Abílio. Antes eu vou registrar o Alcides Catarino. Pessoal caminhando na praia, em sua maioria, é rebeldia política.
diz ele aqui. Às vezes eu acho que não, viu, Alcides? Às vezes é rebeldia mesmo, sem política, sem bandeira. É vontade de ir pra praia. Eu também tô, mas eu não vou. Hoje eu fui em Praia Grande, lá no Canto do Forte. Que vontade de entrar na faixa de areia. Eu olhei aquele mundão, aquele marzão, mas não fui. Não fui porque eu tenho consciência. O Rafael Quaresma, o Luciano Abílio está perguntando. Vi na TV que os prefeitos de Praia Grande, São Vicente e Guarujá não estão respeitando o decreto do governo do estado. Vocês sabem dizer se eles sofrem alguma represária por causa disso? Você que é o nosso advogado de plantão hoje aqui. Olha, embora não seja a minha área, né? Mas me parece que a questão seria afeta ao direito administrativo, ali algo relacionado à própria improbidade administrativa, né? Então, essa quebra de hierarquia, inobservância das regras postas, das regras estabelecidas. Mas, quando se fala em autonomia e se busca autonomia, hoje, a interpretação corrente, vigente, também é justamente aquela dada recentemente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, não podemos esquecer que, seja pela interpretação do Supremo, seja até mesmo pelo que diz a Constituição Federal, que fala do interesse local, não é? Cabe aos municípios legislar sobre temas de interesse local. Então, tudo isso que interessa ao município, claro que interessa ao Estado, à União, mas também interessa ao município, despertaria essa competência legislativa, inclusive como fez São Vicente. Então, talvez a questão da improbidade ao gestor poderia ser um limitador, ou poderia ser uma consequência em termos legais, mas me parece que da forma com que se está conduzindo essa análise, essa interpretação, respaldado pelo entendimento do Supremo, não vejo algo mais grave, ao menos nesse contexto que o ouvinte elencou. O Ronaldo Andrade está conosco, também participando aqui na live. Novas testagens em drive-thru de testes rápidos de Covid-19. Tem 114 confirmações da doença. Sábado e domingo no centro de testagem serviram para registrar mais casos do novo coronavírus na região. Foram quase 2.000 testes na Arena Santos. Os testes vão até quarta-feira para os moradores da cidade. André Ursini, tem gente que quer andar na praia. Não está acreditando na doença, né? E aí depois acaba chorando aí, dizendo que não teve sorte na vida. Chorando o leite derramado. Banco Central defende mudança em programa que financia salários de pequenas e médias empresas. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a entrada de empresas maiores no programa e que aquelas que aderirem tenham permissão para demitir até 50% dos funcionários. O programa emergencial foi anunciado em março e instituído por meio da medida provisória 944. Ele prevê uma linha de crédito com juros de 3,75% ao ano para empresas pagarem salários de funcionários por até 2 meses. Em contrapartida, as empresas não podem demitir os trabalhadores por até 2 meses após o fim do empréstimo. A linha de crédito disponibilizou um total de 40 bilhões de reais. Entretanto, a procura foi baixa. Até esta segunda, de acordo com dados oficiais, apenas 2 bilhões de reais haviam sido emprestados. Ao mesmo tempo em que um programa registra baixa procura, a falta de crédito tem sido uma das principais reclamações de pequenos e médios empresários durante a pandemia do novo coronavírus, que tem gerado forte queda do nível de atividade e aumento do desemprego no país. O próprio governo já admitiu que enfrenta dificuldades para que os recursos disponibilizados neste e em outros programas e ações de combate aos efeitos da pandemia cheguem na ponta, ou seja, nas empresas, André Ursini. A procura não foi baixa não, Roberto. Temos que esclarecer isso aí. O pequeno, o médio empresário, ele tentou obter essa linha de crédito, sim. O que acontece é que os bancos privados, o governo disponibilizou uma linha de 40 bilhões para poder chegar aos empresários para que não houvesse demissão em massa. Só que o spread cobrado pelo banco é pequeno, porque a taxa de juros é pequena. Então, a responsabilidade sobre o aval do crédito passa a ser do banco. Então, o banco não quer emprestar. O que acontece? O banco acaba tendo restrições muito grandes para poder liberar a linha de crédito. Então, o que acontece? O pequeno e microempresário não teve acesso a essa linha de crédito. Então, nós vimos na fala do ministro Guedes,
lá no famigerado filme que fizeram lá da fala do Moro, ele falando assim, temos que emprestar para os grandes, temos que salvar os grandes. Então, quer dizer, o governo criou uma linha de crédito direcionada para as grandes empresas, não foi para os pequenos. Os pequenos tentaram, sim, obter a linha de crédito. Primeiro que não conseguiram essa taxa de 3,75 ao ano. Os bancos privados estão oferecendo a 2,20, 2,40, 2,80 ao mês. Mas 3,75 ao ano, essa linha não chegou no pequeno e no microempresário. Isso aí não teve. O que está acontecendo esse dinheiro está sendo usado para as grandes empresas, as grandes corporações estão tomando esse dinheiro agora a 3,75 ao ano. O que é, mais uma vez, injusto com aquele que mais gera emprego no Brasil, porque 60% da mão de obra empregada no nosso Brasil é derivado do pequeno e médio empresário. A Slex.com está a seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp 981 40 5595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, temos atendimento com hora agendada. No WhatsApp você marca a sua hora lá. 981 40 5595. Slex.com. Para você não parar, conte com a gente. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Tem ouvinte se comunicando com a gente, Elaine Brazão. O Nilson Santista, a gente falou que ia esfriar, né? Ele falou, boa noite, Roberto, Elaine e ouvinte. Com certeza esse frio amanhã chegará por aí, pois aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a temperatura foi de 13 graus com garoa. Olha, eu quero fazer uma reclamação ao vivo com o Nilson, lá que fica no Balneário Camboriú. Você não pode abandonar a gente. Você dá a temperatura dessa região sul do país que eu tanto amo. Por favor, não fique tão afastado assim. Vai monitorando a gente. Um abraço para você. Vai dormir de cobertor hoje. Tem participação do Carlos também. Boa noite, Carlos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine. É Carlos falando só para dizer que eu tô ouvindo vocês, tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Esse é o nosso ouvinte super fã, o Carlos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, milhares de pessoas protestam há quase uma semana em várias cidades contra o racismo e a violência policial. A revolta provocada pela morte de Floyd, um cidadão negro de 46 anos, por um policial, se propagou por todo o país. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez ataques a governadores em uma videoconferência realizada hoje com eles, dizendo que a maioria é fraca no enfrentamento das manifestações antirracistas. Os Estados Unidos já tiveram 6 noites de protesto com saques, incêndios e mortes por conta da morte de George Floyd. Rafael Quaresma, você tem acompanhado essas passeatas nos Estados Unidos ali, em Manhattan, na Flórida, em várias cidades dos Estados Unidos, as pessoas... Washington também, sim. Em Washington, né? Então tá todo mundo... Tenho visto, tem. De repente, foi uma morte cruel, não é, Rafael? O policial já tinha abatido lá o criminoso, vamos falar assim, ele era um criminoso, cometeu um ato delituoso, com um joelho no pescoço e ficou assim, ele com problemas de respirar, até que ele morreu ali no joelho do policial, que já está preso, inclusive, e está numa detenção aí reservada a homicídio culposo, foi o que definiu a justiça americana, Rafael. Que talvez seja, né, agora reenquadrado, analisado, para verificar mesmo se responderá por homicídio culposo ou poderá haver uma nova classificação ali, não digo com dolo, mas talvez um dolo eventual, porque é claro que daquela forma com que os fatos se sucederam, era minimamente previsível ou se aceitou correr o risco ali do resultado morte, né? Quer dizer, você já tinha a imobilização da vítima ou do infrator, dependendo ali de como nós formos qualificá-la, mas houve uma desproporção, né? Uma adoção ali de medida desnecessária. E além disso, Roberto, lógico que a culpa nesse primeiro momento recaiu sobre o policial, mas os outros policiais, enfim, as
as pessoas também que presenciaram aquele ato, obviamente que, de certa forma, podiam ali impedir, em especial os policiais, né? Quer dizer, de alertar aquele policial que estava mais exaltado ou que não deu ouvidos ali aos gritos, às súplicas, né, do infrator, para que o algemasse, colocasse na viatura. Tudo isso se deu ali mesmo na viatura, atrás da viatura, no ângulo em que foi feita a imagem. Então, era o caso de se conduzir e de se proceder à regra geral, né? Não uma situação dessa, que aí, claro, gera e desencadeia uma situação que já vem de muito também represada, né? Aí toma uma outra proporção, com conotações políticas, até mesmo a questão relacionada ao próprio presidente dos Estados Unidos. E um outro aspecto, né, Roberto, que a gente precisa sempre alertar e reforçar, porque isso acontece aqui, não é só aqui, e aí nós nos deparamos com uma situação dessa também nos Estados Unidos, e uma situação levar a uma outra também absurda, né? Quer dizer, você pontuou aí os locais e o que aconteceu em muitos deles, saques, depredação, incendiaram viaturas, carros, enfim, uma situação dessa extrema que, obviamente, acaba gerando mais violência. Então, violência que gera violência, não se permite uma solução necessária do problema, né? Então, me parece que não é mesmo por aí, e seria necessário uma outra forma de conduzir tudo isso, e aí as autoridades. Há até ali uma distinção nessa interpretação entre o prefeito, o governador, falando ali das ações que se desencadearam em Nova York, e ainda falando da aglomeração, porque a gente, no meio disso tudo, não podemos esquecer, tem a pandemia, e o que não se quer é a aglomeração de pessoas, e esse fato nos Estados Unidos repercutiu e gerou essa aglomeração em outros locais. Londres, por exemplo, teve isso porque se sensibilizou nas passeatas também. E manifestação a gente sabe como começa, mas muitas vezes a gente não sabe, não tem ideia de como ela termina. Falando nisso, o Brasil tem manifestações a favor e contra Bolsonaro no Rio, São Paulo e Brasília. Na capital federal, o presidente volta a participar de ato. Na Avenida Paulista, a PM joga bombas em manifestantes pela democracia. Em Brasília, e alguém grita na redação da TV, que até vazou aqui no microfone. Em Brasília, como tem ocorrido com frequência nos últimos domingos, centenas de pessoas, a maioria vestida de verde e amarelo, fizeram ato a favor do presidente. Em São Paulo, houve um protesto liderado principalmente por torcidas organizadas de times de futebol contra Bolsonaro, que terminou em confronto com a polícia militar. No Rio de Janeiro, houve manifestações contra e a favor simultaneamente no mesmo local em Copacabana. Ao contrário de outras manifestações realizadas recentemente na Avenida, houve confusão com a polícia militar, que jogou bombas de gás de efeito moral contra os participantes do ato no ponto próximo ao Museu de Arte de São Paulo, MASP. Os manifestantes responderam atirando pedras, paus, latas e garrafas, além de colocar fogo em objetos. Uma caçamba de lixo foi usada para bloquear a via. Ao menos 3 pessoas foram detidas. Os participantes do ato, além de pedir democracia e rechaçar a ditadura e o fascismo, defendiam o impeachment de Bolsonaro. Segundo o secretário executivo da PM paulista, Coronel Álvaro Camilo, os policiais estavam posicionados para separar os dois grupos, quando os manifestantes contra Bolsonaro começaram a jogar objetos em direção aos soldados. Em Brasília, o presidente sobrevoou o local de helicóptero do governo, como já havia feito no domingo anterior. Depois, montou em um cavalo da Polícia Militar, que fazia a segurança do evento, e o cavalgou por um trecho ovacionado pelos manifestantes. Como em outros atos desse tipo na capital federal, as principais faixas traziam críticas ao Supremo Tribunal Federal, que conduz um inquérito sobre fake news, que chegou a vários políticos, ativistas e empresários ligados ao bolsonarismo. Também havia ataques ao Congresso e pedidos de intervenção militar. André Orsini, eu não gosto muito dessa pressão e temperatura que vai subindo a cada semana, a cada domingo, a cada manifesto. Exatamente, Roberto. Eu acho que é totalmente no momento que a gente vive. O caso de saúde pública da pandemia, o caso de uma crise econômica, não é momento para viver isso aí. Eu acho que tem muitas falhas, Roberto. Eu acho que está havendo um empenho exagerado do presidente da República em participar todos os domingos disso. O que ele está fazendo com isso? Ele está dando apoio à população para que essas manifestações ocorram todos os finais de semana.
que eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que o presidente tem que estar ali hoje para poder unir o povo em razão do maior benefício hoje que a gente tem que ter, que é o resolver o problema da saúde. A gente tem uma crise econômica aqui vivendo hoje e a gente sabe que vamos ter uma crise econômica pior daqui a um tempo. Então eu acho que é um desgaste de energia muito grande ficar hoje criando situações como essa. Temos que observar que na Avenida Paulista ontem os manifestantes que estavam lá das torcidas organizadas estavam pleiteando democracia. Quando houve o confronto com o pessoal do Bolsonaro, 90% dessa parte integrante desse movimento saiu do local. O que houve esse confronto foi uma pequena parte, foi 10% mais ou menos dessa população que ocupava a Avenida Paulista. Mas mesmo assim, há um desgaste, porque a polícia militar tem que intervir, acabam colocando caçamba com lixo, põe fogo, quer dizer, é totalmente desnecessário. Eu acho que a gente vive uma época que a gente tem que ter união, a gente devia aproveitar esse tempo para trabalhar coisas que pudessem gerar benefícios para a população e não ficar numa disputa de um suposto poder para dizer quem está acima da população, quem está com mais prestígio, quem está conseguindo colocar um lado, quer dizer, está uma disputa, as manifestações em Brasília, está lá, fecha-se o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, são umas colocações que eu acho totalmente desnecessárias para uma época que a gente vive. Eu acho que temos que ter um momento de união, eu acho que temos que ter um momento hoje que não temos que ter ideais políticos, e sim ideais filosóficos, ideais colocados acima da razão de falar assim, não, eu sou o lado, não é do lado de um de outro, nós somos todos brasileiros. Eu torço muito para que o presidente Bolsonaro acerte o caminho e que o Brasil volte a crescer. O Brasil vinha até o comecinho desse ano aí num caminho muito bom. Então é o que a gente tem que torcer, é o que a gente tem que trabalhar para isso. Não trabalhar para que haja essas semanalmente esses confrontos em Brasília e agora levando para outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, isso aí só vai gerar realmente uma revolução, começa a gerar uma revolta na população, as pessoas começam a ter aquilo ali como frequência e acaba causando problema, Roberto. Eu acho que o presidente deveria intervir agora, baixar a bola, não ficar andando a cavalo, cumprimentando as pessoas, tirando o helicóptero para passar, para sobrevoar o povo. Eu acho que o momento agora, o presidente sabe que ele tem 1/3 da população brasileira a favor do seu governo, entendeu? Então ele que governe com isso aí, ele que faça ações para conquistar esses 2/3 da população, não criar confronto. Eu acho que o objetivo ele já acabou a campanha eleitoral, hoje ele já é presidente da República, ele já está eleito, e ele mesmo diz que não vai ser candidato à reeleição. Então, quer dizer, hoje o que ele tem que fazer é um bom governo, não é política. Ele tem que fazer o governo, ele tem que tomar conta do Brasil, ele tem que retomar o crescimento do Brasil. A gente tem problemas demais para poder hoje criar confrontos políticos, seja lá com o Supremo Tribunal Federal, com a Câmara dos Deputados. Quer dizer, eu acho que o presidente tem que colocar essa semana um ponto final nisso, porque tá do jeito que tá ficando incontrolável. Ô Rafael Quaresma, manifestações como se não houvesse a pandemia e como se não houvesse uma recessão econômica. Verdade. Isso parece que está virando hábito, né? Rotina. O Ursini bem pontuou aí, quer dizer, todo domingo, todo final de semana, a gente tem essas demonstrações e parece ali que estão medindo força um com o outro. Isso não agrega em nada, né? Quer dizer, isso é prejudicial ao país, não é agenda propositiva, não é agenda positiva e não contribui em nada para o momento que nós temos. Vocês falaram tanto do Supremo, ainda tivemos o vazamento ali de uma mensagem de um dos ministros, em especial do ministro Celso de Mello. Tudo bem que era uma conversa mais reservada, mas quer dizer, alguma coisa que acaba gerando mais, jogando mais lenha ali na fogueira e prejudicando o país como um todo. Temos muitos desafios, esse não precisaria ser uma preocupação para esse momento. Maravilha. O André Ursini tem uma pergunta aqui do Adolfo Júnior. O compromisso da transferência do CDP, Centro de Detenção Provisória, para outra localidade. Enquanto isso não for feito, o complexo Andaraguá não vai andar. Cravou aqui o Adolfo Júnior, que diz ainda:
Gostaria de saber se já estão desmatando pelos fundos do empreendimento. Responde essas duas questões aí, Prodolfo. Não, a questão da transferência do presídio, ela é concomitantemente ao andamento do empreendimento. A gente, assim que começar o empreendimento, para a segunda fase dele, que é a instalação do aeroporto, a gente tem que fazer antes o presídio para poder transferir. A questão do desmatamento, a gente só vai fazer a partir do momento que a gente tiver a autorização de supressão de vegetação, que vai ser emitida pela CETESB e ainda não está sendo realizado. O que a gente vem fazendo hoje no terreno é algumas ações de alguns barracos que foram construídos lá de invasão. A gente vem tirando o pessoal, vem reintegrando, vem fechando o muro e estamos colocando portão lá no empreendimento. André Ursini, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pelos seus comentários sempre inteligentes aqui no nosso programa. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Um abraço a todos. Rafael Quaresma, quero reclamar, vou no Procon Santos. Onde que está o Procon Santos hoje? O Procon Santos está na internet, já estava e agora concentrando esforços. Maravilha. No site, aplicativo e também no e-mail. Estamos à disposição. Abraço para o Ursini, para você, para a Elaine e para todos. Obrigado. Rafael Quaresma e André Ursini fizeram mais essa edição do CDL no ar. Um beijo, um abraço apertado para você, ouvinte da Santa Cecília. Amanhã a gente volta às 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que